Muito bem, vamos nesta manhã de domingo, essa manhã fria, nós vamos nos aquecer aqui através da palavra de Deus. Manhã de domingo, dia 5/7, abra sua Bíblia em terceira epístola de João. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Terceira epístola de João, os 6 primeiros versículos diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais, em presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Muito bem, nós vamos então pensar juntos aqui sobre a vida desse cristão, chamado Gaio. Esse cristão que foi um grande apoiador do ministério do apóstolo Paulo, lá em Atos 19:29, a gente vê menção sobre ele. E como nós, cristãos, hoje podemos então viver de maneira que agrademos ao Senhor. Gaio nos deixa aqui um exemplo de vida, esse macedônio, um exemplo de cristão, e tem alguns aspectos que eu quero destacar com você aqui. E o primeiro dele é que ele é chamado como amado Gaio, João o chama de amado. E isso aparece, essa palavra amado aparece aqui 4 vezes, pelo menos, Olha só, versículo 1, o presbítero ao amado Gaio. Versículo 2, amado, desejo que te vá bem. Versículo 5, amado, procedes fielmente. Versículo 11, amado, não digas o que é mal. Tirando também alguns sinônimos aqui, dessa ideia de alguém que é amável. E nós temos o costume de chamar um ao outro, ou uns aos outros, de amado ou amada. Mas será que nós somos amáveis mesmo, Não só amáveis ou amável no sentido de proferir palavras amáveis uns aos outros, palavra de afeto, palavra de consolo, mas no nosso viver diário, no nosso dia a dia, alguém que pratica essa palavra. Porque se nós amamos a Deus, nós devemos amar o nosso próximo também, E isso acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos virar um pouquinho a página aqui e vamos ver um pouquinho o que esse João fala, sobre o amor. Olha só, no versículo 14 do capítulo 3, 1 João 3,14, ele diz assim: Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Nós sabemos que nós nascemos de novo, que nós passamos da morte para a vida porque nós amamos os irmãos. João está afirmando, nós sabemos que nós fomos regenerados porque nós amamos os irmãos. Essa é uma verdade na minha vida? Essa é uma verdade da sua vida? Quem não ama seu irmão permanece na morte, não nasceu de novo. Você percebeu a seriedade e a gravidade desse versículo? Quem não ama seu irmão permanece na morte. No versículo 16, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Você está disposto a viver assim? Como você e eu temos vivido nesses últimos meses, nesses 4 meses que o mundo, que a nossa fé, que a nossa casa, que nosso país foi abalado? Será que esse tempo que estamos vivendo é um tempo em que nós estamos amando uns aos outros? É um tempo em que nós estamos dando a vida pelos outros? Estamos agindo assim ou nós estamos vivendo na nossa zona de conforto
olhando as coisas acontecer lá fora e nada estamos fazendo. Versículo 18 dessa epístola, da primeira epístola, no capítulo 3. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Não amemos de palavra e nem de língua, mas de obra e em verdade. Então, eu quero encerrar aqui esse primeiro ponto, esse primeiro aspecto da vida desse amado Gaio, lendo novamente com você. Vamos ver o versículo 10? Olha só. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Versículo 10, não tinha lido ainda. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então são duas classes aqui. É isso mesmo que nós lemos aqui? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. E vamos repetir o que nós já lemos, né? O versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte, nós sabemos que fomos regenerados, sabemos que nascemos de novo, sabemos que recebemos a vida de Cristo em nossas vidas, porque amamos irmãos. Então, uma evidência de que eu nasci de novo é o fato de que eu amo o meu irmão. Quem não ama seu irmão permanece na morte, não nasceu de novo. O 16, conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós. Ele quem? Jesus deu a sua vida por nós. E agora nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Olha que coisa forte que ele está dizendo aqui. Que não pratica o amor não é de Deus, versículo 10. Versículo 14, quem não ama seu irmão ainda está na escuridão, está na morte, está em trevas. O versículo 16 diz que Jesus nos amou e nós devemos dar a vida, não é uma sugestão. Amar não é opcional, não. Está no imperativo, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Dê a sua vida pelo outro. Eu tenho que dar a minha vida pelo outro. Que Deus derrame graça no meu coração, no seu coração, para que nós amemos as pessoas. Nesse tempo caótico que está, aliás, em qualquer circunstância. O versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra. A gente vê tantas pessoas passando por tantos problemas e tantas dificuldades, e às vezes a gente usa aquelas frases prontas, né? Estou orando por você. Eu te amo. Tudo vai dar certo. Nós amamos ele, nós amamos ela. É tão simples assim? É de palavra mesmo que nós amamos? Nós amamos de língua mesmo? Só de falar? Mas João fala, mas não ame de palavra nem de língua, mas ame em obra e em verdade, ou seja, pratica o amor. Viva o amor no seu dia a dia, no meu dia a dia. Então, Gaio, ele era uma pessoa amável, por essa breve descrição que nós acabamos de ver agora. Um outro ponto na vida de Gaio é que era alguém verdadeiro. Olha só também, inúmeras vezes a gente vai encontrar João se referindo àquilo que é verdade, que a verdade era algo que era sublime na vida de Gaio. Versículo 1, o presbítero amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Então ele amava a Gaio em verdade. No versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, Gaio, da tua verdade, e como tu andas na verdade. Não é algo simplesmente de que eu ouvi falar, não é simplesmente um testemunho, eu sou testemunha ocular, não, mas você está vivendo, tu andas na verdade, você anda na verdade. Versículo 4, não tem maior gozo do que este, ouvir que os meus filhos andam na verdade. O 8, porque aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. E o 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho, que o nosso, Gaio, testemunho é verdadeiro. O nosso testemunho é verdadeiro. O seu testemunho é verdadeiro. O meu testemunho é verdadeiro. Nós andamos na verdade. Nós praticamos a verdade. João 8,32 diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é essa verdade? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, não relativa, absoluta. Ser verdadeiro
praticar a verdade, andar na verdade, alguém que anda em retidão, alguém que procura não ter nenhum tipo de contato com a mentira, mesmo que essa mentira venha trazer benefícios momentâneos para mim e para você. E a gente sabe que João 8,44 diz que o pai da mentira, o genitor da mentira é Satanás. Então, de um lado nós temos Jesus, que é a testemunha verdadeira e fiel. Nós temos Jesus, que é a própria palavra, que é a própria verdade. E nessa verdade nós estamos, não é verdade? Não é verdade? E do outro lado nós temos Satanás, que é o genitor, que é o pai da mentira. E toda mentira provém dele. Então é por isso que eu e você e Gaio não tinha nenhum tipo de contato com a mentira, mas sim com a verdade. E Gaio andava na verdade porque a verdade estava nele. Então eu e você andaremos em verdade, porque a verdade está em nós. Então, se eu medito na palavra, quanto mais contato eu tenho com a palavra de Deus, quanto mais contato eu tenho com Deus, eu sei que eu tenho conversado com muitos cristãos nesses últimos dias, e tem sido dias difíceis, porque muitos estão com a sua fé abalada, está esmorecendo a sua fé, estão tendo uma fé meio que sendo, de certa maneira, ofuscada por tudo aquilo que tem acontecido. E tem tido uma visão turva da palavra, de Deus, do céu, do mundo. E esse é o momento de nós de voltarmos à palavra, de voltarmos à essência, de olharmos novamente para o Senhor. Porque a tendência, como eu tenho ouvido de muitos irmãos, é essa de que a gente vai se distanciando de maneira imperceptível. Quando você menos vê, você está longe do Senhor, longe da palavra, longe do que é certo, longe da retidão. E o Senhor nos convida nesta manhã a andar em retidão novamente. Eu andar em retidão, você voltar em retidão, voltar à essência. Que Deus derrame amor, misericórdia em nossas vidas, meu querido irmão. Um outro aspecto, né? Mas antes de ir para o próximo ponto, eu quero ler aqui uma obra de Spurgeon que diz assim: ora, é uma regra da natureza que o interior afeta o exterior, assim como brilha luz do centro da lanterna através do vidro. Quando a verdade é acendida no íntimo, o seu resplendor logo se irradia na vida e no comportamento exterior. Então é algo que vem de dentro para fora. Quando a verdade está enraizada em nossos corações, quando damos vazão à verdade que é a palavra, que é Jesus Cristo, logo isso vai ter um impacto precioso, grandioso no nosso exterior, no nosso mundo exterior. Pois bem, e um outro aspecto da vida de Gaio, além de ser alguém amável, alguém que pratica e que vive a verdade, né? É também uma fiel testemunha, uma vida que refletia a vida de Cristo, as palavras de Cristo, as atitudes de Cristo, os pensamentos de Cristo. É por isso que ele é chamado de fiel testemunha. E não diferente da palavra amado, do fato de ser alguém que amava, que praticava o amor e que praticava a verdade, a gente percebe também que inúmeras vezes a gente vai encontrar aqui essa ideia de ser alguém que testemunha, né? O versículo 3, olha só que interessante, a parte B, né, do versículo 3. E testificaram da tua verdade. E testificaram da tua verdade, como tu andas em verdade. Olha só, as pessoas observavam a vida de Gaio e podiam ver através da vida dele que ele refletia a vida de Cristo. Senhor, nesta manhã você pode dizer: Senhor, que a minha vida possa ser uma vida que reflita a tua verdade. Que a minha vida seja uma vida que reflita, que eu seja um reflexo da glória de Deus, da vida de Cristo, que eu seja os seus pés, as suas mãos, a sua boca, Senhor, que eu seja os seus olhos, Senhor, que as minhas palavras reflitam a glória de Cristo, a vida de Cristo, que as minhas atitudes, que os meus pensamentos, Senhor, que onde quer que nós andemos, querido irmão, querida irmã, onde quer que nós andemos nesse tempo tenebroso, caótico que nós vivemos,
que a vida de Cristo ela seja notório a todos que observam a minha vida e a sua vida. Assim como esse pequeno sol discreto, mas que entra aqui nessa sala nesse momento, revelando que existe um sol maravilhoso lá fora, que foi até criado por Deus, que a nossa vida seja assim. Ao chegar em algum ambiente, enxergar em algum ambiente, que as pessoas observem e possam notar e possam compreender e possam ver que quem está entrando ali é o próprio Cristo. Por quê? Porque a nossa vida reflete a vida de Cristo, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Irmãos, quais têm sido os nossos pensamentos, as nossas atitudes? Pelo fato de não estarmos mais congregando presencialmente juntos, será que isso tem sido motivo de andarmos de qualquer maneira? Será que isso tem sido motivo de andarmos de qualquer forma? Ninguém está vendo, não tem mais os pastores, Daniel, Vanderlei, qualquer outro que seja. Talvez o seu pastor, você que é de outra igreja, de outra denominação, mas que faz parte também da família de Deus. Será que existe esse pensamento? Esse pensamento ele paira nas nossas vidas, na nossa mente, de que não tem mais irmão, é isso, então agora eu vou fazer o que der na minha telha. Não pense assim. Que você possa pensar de maneira diferente, porque embora não temos a estrutura de igreja de maneira organizada, toda aquela liturgia, indo aos domingos, aos sábados, às quartas-feiras, mas nós temos a Deus que está conosco todo momento, e é Ele que importa primeiramente nós darmos um bom testemunho, porque quando as pessoas olham para a sua vida e para a minha vida, elas falam, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Então, Gaio era esse tipo de pessoa. Versículo 5, amado, procedes fielmente em tudo que fazes. Leia comigo de novo o versículo 5. Amado, procede, que o seu procedimento seja fiel em tudo que você for fazer. Para com os irmãos. Só para com os irmãos? Não. E para com os estranhos também. Embora estamos confinados, crentes confinados, o mundo está confinado, nós ainda temos um tipo de contato, seja ele virtual ou presencial, nós temos tido contato ainda com pessoas, mas amado, procede de maneira fiel em tudo que fazes, para com os irmãos, para com a igreja, mas também para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificaram, olha só, testificaram. E vamos caminhar ainda para o versículo 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho, irmãos, quantas menções a essa ideia de testemunhar, de ser testemunha, alguém que é testemunha ocular, alguém que vê, que enxerga em nós, a vida de Cristo, mas ao mesmo tempo, eu e você devemos ser uma fiel testemunha no sentido de que nós falamos da forma como Cristo falou, a nossa vida reflete a vida de Cristo, ou ser testemunha de Cristo é isso, é uma vida que reflete a vida de Cristo, uma vida que reflete a palavra de Cristo, uma vida que reflete as atitudes de Cristo, uma vida que reflete os pensamentos de Cristo. E por fim, era alguém carismático. E o que isso significa? Significa que a vida de Gaio era um motivo de alegria para João, e certamente era um motivo de gozo para Deus, de alegria, de satisfação para Deus, para Cristo. Versículo 4, não tenho maior alegria, maior gozo do que este. Qual é o maior gozo? Qual que é a maior alegria? O de ouvir que os meus filhos andam na verdade, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E não somente João tinha essa alegria, essa satisfação, esse gozo de ouvir que Gaio andava na verdade, no amor, e que era uma pessoa amável, e que era uma boa testemunha, não, mas Deus certamente também. Então Deus nessa manhã se alegra em você,
Deus se alegra de saber que você anda na verdade, que você anda em amor, que você anda de maneira fiel, de saber que você é uma pessoa carismática, não é aquela pessoa ruim, aquela pessoa que trata as pessoas de qualquer forma, não, mas que trate bem as pessoas, uma pessoa alegre, uma pessoa que transmite a alegria dos céus. Nós temos, em meio a tudo isso que estamos vivendo, nós temos alegria. Crente, você e eu temos alegria de sobra, motivos de sobra, na verdade, para ser pessoas felizes, pessoas que se alegram no Senhor, não que se alegra pelo número de óbitos, não que se alegra pelo caos que está vivendo, não, mas por saber que no meio dos óbitos, no meio do caos que estamos vivendo, no meio das trevas, Cristo está presente em nossa vida. Que essa pequena reflexão, e como ele disse aqui, tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena, no versículo 3 aqui ele fala isso. Que coisa linda. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, falaremos face a face. Eu faço nesta manhã as palavras de João a Gaio, a minha palavra a você também, faço dessas palavras a minha a você também, você que está nessa manhã comigo. Eu tinha muito o que falar, mas eu espero em breve falar com você face a face. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos por nome. Então, que Deus te abençoe, que Deus conceda a você e a mim o privilégio de ser uma pessoa amável, uma pessoa verdadeira, uma fiel testemunha, uma pessoa carismática, né? Não ser aquela pessoa carancuda, aquela pessoa que só vive reclamando da vida, não. Que Deus seja glorificado, tenha um excelente domingo e em breve nos veremos. Eu espero que seja face a face, mas se isso não acontecer, em breve teremos aqui novos vídeos. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar, quero orar por você nesta manhã. Pai, bendito seja o teu nome. Tu és Deus maravilhoso, nos rega, nos presenteia nesta manhã de domingo com essa reflexão, a todos aonde chegar essa palavra, até onde ecoar, ó Deus, a minha voz, ó Pai, que essa palavra venha penetrar nesse